Como guardaste a palavra da minha paciência. Também. A paz do Senhor, meus irmãos, família da ADAS 14. Nós estamos aqui para mais um devocional nesta manhã e desde já te convido a pegar o link deste vídeo, enviar para os seus amigos, compartilhar nos grupos de WhatsApp do trabalho, da família, dos amigos, enfim. Compartilhe com aqueles que você deseja enviar a palavra de Deus. Também te pedir para que venha aqui embaixo e se inscreva no canal da ADAS 14 e curtir esse vídeo para que o YouTube possa compreender que os vídeos aqui da ADAS 14 estão sendo bem engajados e as pessoas estão gostando de ver. Amém? O devocional de hoje é uma palavra de Deus para nós. O que nós temos para ministrar ao coração da igreja, bem como o Espírito Santo ministrou ao nosso coração, está em 1 João capítulo 2. O versículo de número 1, João começa dizendo: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A primeira coisa que nós temos que compreender é que neste tempo de tantas complicações, de tantas acusações e de tantos problemas, quem nos justifica é o Senhor. O advogado é aquela pessoa responsável por manifestar-se em favor do seu cliente. Em um meio de um processo, o advogado é responsável por dar a voz à pessoa que não pode falar no processo. O advogado é responsável por manifestar o desejo e a necessidade da pessoa que precisa daquele advogado. O Senhor Jesus é o nosso advogado, Ele é quem peleja por nós, Ele é quem nos justifica. Não devemos nos justificar, não cabe a nós isso. Os nossos sacrifícios, as nossas obras não são passíveis de justificação, salvo se for mediante Jesus Cristo de Nazaré. Em Cristo nós somos justos diante de Deus, mas não é pelas nossas obras e não é pela nossa capacidade. O nosso advogado é o Senhor. Não precisamos nos ocupar em nos defender, não precisamos nos ocupar com tantas coisas aí no mundo, em levantar a nossa voz para falar tantas coisas. A nossa missão como igreja é evangelizar, é pregar a palavra de Deus. E aqui João está falando: olha, se você pecar, o Senhor Jesus é o seu advogado fiel. O Senhor Jesus é quem vai te defender diante do Pai, porque o sacrifício que nos traz a paz, o sacrifício que nos leva ao céu, esteve sobre Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Quando João continua caminhando, aqui ainda no capítulo 2, no versículo de número 3, ele diz: e nisto sabemos que conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Quando nós confiamos que Cristo é o nosso advogado, nós só confiamos porque nós conhecemos Ele. Aqui está uma grande lição, que está também descrita no Salmo de número 37, no verso de 3 ao 5, que diz que nós precisamos primeiro confiar no Senhor, segundo descansar no Senhor e terceiro entregar o nosso coração. Se nós conhecemos a Jesus, se nós sabemos que Ele é o nosso advogado, nós confiamos em Deus, nós confiamos nele, nós confiamos os nossos caminhos, a nossa vida a Ele. Se nós conhecemos os seus mandamentos e vivemos nele e sabemos que Ele é o nosso advogado, nós descansamos. Salmo 37, verso 2, e o Salmo 37, verso 3 também diz que deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. O verso 4 e o 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. É isso que João está dizendo: olha, confia no Senhor Jesus Cristo, Ele é o seu advogado. É isso que nós como igreja precisamos entender. O Senhor Jesus é o nosso advogado, e para confiarmos nesse advogado, nós precisamos conhecê-lo. Verso número 3, se guardarmos os seus mandamentos. Quando nós conhecemos o nosso advogado, Jesus Cristo, quando nós guardamos os seus mandamentos, a palavra de Deus, a ordenança do Senhor para nós, nós vivemos aquilo que o Senhor tem para nós. Quando continuamos também, ele diz no verso 4, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Por quê? Porque eu só conheço a Jesus se eu guardo a palavra dele no meu coração. Eu só conheço a Jesus se eu sei a vontade dele para a minha vida. Nós queremos conhecer a Jesus vivendo de vídeos, vivendo de músicas, vivendo de alegria. Todavia nós conhecemos a Jesus quando nós buscamos ele na sua palavra, quando nós nos rendemos a ele em adoração, quando nós reconhecemos que a
base da nossa fé, é a palavra de Deus. E só conhecemos a Jesus quando nós descansamos no Senhor. Eu volto a dizer o que o salmista diz no Salmo 37: entrega o teu caminho ao Senhor. Como nós vamos entregar o nosso caminho ao Senhor se nós não conhecemos? Pois bem, precisamos conhecer os mandamentos de Deus. Quando eu conheço os mandamentos de Deus, eu aplico e vivo também o que está escrito no verso número 9, que diz: aquele que está na luz, ou seja, aquele que está em Cristo, e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Porque neste tempo de pandemia os ânimos estão à flor da pele, as críticas, as acusações, as conspirações estão à flor da pele das pessoas. E assim também está com os cristãos, assim também está com os que confiam no Senhor. Mas Deus nos trouxe aqui hoje para te dizer que isso não cabe a nós. O que cabe a nós é a oração, o que cabe a nós é confiar no Senhor. Se você tem estado em discussão, em briga, em dor de cabeça por tanta coisa, sendo trevas, aborrecendo seus irmãos, não faça isso. Por quê? Porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós descansamos no Senhor. Por quê? Porque nós não vamos fazer nada, não, é porque nós conhecemos a palavra do Senhor, é porque nós sabemos quem Deus é em nossa vida, aquilo que Deus é para nós. Nós não somos capazes, mas Deus é tudo em nós. Quando nós continuamos ainda no capítulo 2, no versículo de número 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha como João faz uma narrativa contextualizada. Primeiro ele diz que se pecarmos, o Senhor Jesus é o nosso advogado. Depois ele diz que se o Senhor Jesus é o nosso advogado, nós precisamos conhecê-lo, seguir os mandamentos dele. Quando conhecemos os mandamentos dele, vivemos aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, somos cartas escritas por Deus. E ele diz aqui no versículo 9, que se nós o conhecemos, nós vivemos em luz e não aborrecemos os irmãos. E se nós vivemos em luz, se nós conhecemos a Cristo, se nós conhecemos a sua palavra, consequentemente, o nosso amor não está no mundo. Nós vivemos em um contexto em que a romantização do pecado está querendo entrar na igreja, mas Deus nos chama a atenção hoje. O pecado não é romântico, o erro não é romântico, não é porque é famoso, não é porque são pessoas grandes que fazem o pecado que ele vai se normalizar. Deus nos adverte dizendo que o pecado ainda é pecado e que nós não devemos amar o que há no mundo, nós devemos amar o Senhor Jesus, porque se amamos o mundo ou o que no mundo há, o amor do Pai não está em nós. Que em nome de Jesus possamos compreender o que o apóstolo João fala para nós, o que o apóstolo João nos ensina. E ele finaliza dizendo no verso 28 assim: agora, filhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos. Nós finalizamos esse devocional dizendo: meus filhos, igreja do Senhor, igreja da D14, todos os que nos assistem, em nome de Jesus, esse é um tempo de permanecer em Cristo, esse é um tempo de permanecer no Senhor, esse é um tempo de permanecer em fé, adorando a Deus. E quando permanecemos no Senhor, nós confiamos nele. Salmo 37, verso 3, confia no Senhor. Verso 4, descansa no Senhor. E o verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Que em nome de Jesus essa palavra fique no seu coração, que em nome de Jesus essa palavra edifique a sua alma, edifique o seu espírito, e que você e eu possamos permanecer na presença de Deus, buscando a palavra do Senhor. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal, curta e fique com Deus em nome de Jesus. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família para a glória de Deus. Amém. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Por isso você deve se alegrar no Senhor, mesmo quando o dia mau bater na porta.